Para mim é um privilégio fazer parte do grupo Daniel e Samuel, eles terem aberto as portas para eu estar no escritório deles. Nós nos conhecemos há 17 anos e temos uma amizade muito grande, muito forte. Para mim é um privilégio estar trabalhando com os senhores. E se alguém quiser falar pessoalmente comigo, o meu telefone lá é 62, Goiás, 82 12 40 68. O telefone é 82 12 40 68. E o meu site, o meu Orkut é prantoniovaz.pregador1 @hotmail.com. prantoniovaz.pregador1 @hotmail.com. Eu vou estar lendo a palavra de Deus e Deus virá de encontro à sua necessidade. Amém? Hoje é o último dia. Jesus vai estar curando os enfermos, vai estar batizando aqui com o Espírito Santo, vai estar trazendo um grande renovo a essa gente, tá bom, irmãos? Às vezes, quando a reunião é fora do templo, é uma reunião um pouco diferente, e aí a gente demora um pouco a entrar no clima, né? Mas eu acredito que já deu tempo, né? O culto deve ter começado às 19 horas, já deu tempo da gente estar bem à vontade na presença de Deus, tá bom? Amém? Começa a dar lugar ao Espírito Santo do Senhor aí. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Verso 13, e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de papai. Queridos e amados, eu gosto muito de pregar aquela mensagem que é arroz com feijão, aquela que todo mundo entende. Quem aqui conhece arroz com feijão? Quem conhece? Epa, todo mundo e gosta, né? Se ficar 3 dias sem comer arroz com feijão, já sente falta, não é isso? Vamos estar falando nesta noite uma palavra muito atual. Vamos estar falando sobre crise. Eu tenho uma plena certeza que através desta palavra Deus vai abençoar a sua vida, porque Cristo, Ele é o centro da história do mundo e o tema central da Bíblia Sagrada. Ele veio como Salvador, libertador, médico dos médicos e príncipe da paz. Ele é conselheiro, fundamento, guia e filho do Deus Altíssimo. Foi um homem de dores, experimentado em trabalhos, escarnecido, criticado e blasfemado. A Bíblia diz que ele aqui sofreu em propiciação pelos nossos pecados. Mas Deus sempre esteve com ele, no seu nascimento, no seu aprendizagem, nos seus 3 anos e meio de ministério público, quando ele andou sobre o mar da Galileia, quando calmou a tempestade, quando com 5 pães e 2 peixinhos alimentou a multidão. Deus esteve com ele quando curou a sogra de Pedro, quando ressuscitou Lázaro com 4 dias que estava na sepultura. Ainda continuou Deus com ele no Getsêmani, quando orava e o seu suor transformava-se em gotas de sangue. Deus continua com ele em João, na primeira epístola. Deus, lá está escrito: filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado para com o nosso Pai, e o nosso advogado é Cristo. Ele advogou a causa de Estevão em Atos 7,56. No momento crucial do seu sofrimento, ele teve uma visão e começou a dizer: eis que eu vejo o céu aberto e vejo Cristo em pé à destra de Deus. E se nessa noite o nosso bom mestre está em pé à destra de Deus, é como advogado para estar intercedendo por você. Deus não está preocupado com os problemas que estão tentando desfocar, porque é só uma tentativa. A maior preocupação de Deus é que você se sinta necessidade dele ou necessitado dele. Quantos têm necessidade de Deus? Quantos têm necessidade de Deus? Quantos têm necessidade de Deus? Nessa noite ele virá de encontro todos aqueles que estão necessitados. Ele te tomará pela mão e vai te soerguer. Enquanto maior for a sua necessidade, mais a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Eu não tenho dúvida que eu sou um grande necessitado nesta noite. Desde os primórdios dos tempos, Deus sempre teve um encontro privilegiado com aquelas pessoas que precisavam muito dele. Querido
Queridos e amados, Deus vai te abençoar. Se você está passando um momento de crise, Ele virá de encontro à sua necessidade. Ele vai mudar o cativeiro. Mas o que é crise? Crise é nada menos que a transição de um bom momento para o mal, para um pior momento. Se você está vivendo bem, seja na vida financeira, sentimental, seja na sua saúde, a sua vida espiritual, ou seja na sua vida ministerial, e de repente você começa a decrescer, de repente começa a sofrer algumas percas, significa que está adentrando a uma crise. Agora existe a crise de pequena proporção e existe a crise aguda. A leitura que fizemos nesta noite falou de um país que adentrou uma crise aguda, o país de Israel. Os inimigos estavam aproximando para varrer o povo de Deus do mapa, e a maior vontade de Satanás, o maior desejo de Satanás é de ver as pessoas em crise, porque quem está em crise, o nervo fica à flor da pele. Quem está em crise perde o reflexo psicológico e mental. Quem está em crise fica inerte. Quem está em crise normalmente joga a toalha. Quem está em crise quer ficar a sós. Exatamente por isso o diabo luta para que o povo de Deus adentra a crise. E foi exatamente isto que aconteceu na terra de Israel. E de repente o general de brigada, ele manda um intimato e convoca todos os jovens da época para irem alistar-se, porque o país estava em guerra. Entre aqueles existia o menor, entre aqueles existia o menos expressível, entre aqueles existia que vinha de uma família muito pobre, e o seu nome era Gideão. Mas quando ele ouviu falar que era para defender a causa de Deus, ele se prontificou. É muito importante quando alguém se prontifica para defender a causa de Deus. Mas ele se decepcionou ao chegar diante do seu general. Ele não tinha quesitos suficientes para ser um soldado. Ele ficou decepcionado, ele se apequinou, ele queria fazer alguma coisa, porém não teve aceitação. Então aqui, segundo o texto, aquele pequeno Gideão, ele tinha motivos suficientes para cruzar os braços e para dizer: eu não darei mais um passo, eu não farei mais nada. Alguém me abandonou, alguém não quis me ouvir. Mas ele não fez isso não. Ele queria ser útil em tempo de crise. Você precisa ter a vontade para ser útil. Você precisa querer fazer alguma coisa. Em tempo de crise, a vontade é ir para o anonimato. Em tempo de crise, a vontade é cruzar os braços. Em tempo de crise, a vontade é se isolar. Mas isso não leva ninguém a sair da crise. O que leva uma pessoa a sair da crise é ter atitude e procurar alguma coisa para fazer. E foi o que fez Gideão. Já que ele não podia guerrear, ele não tinha quesitos suficientes, ele foi fazer o que sabia. Ele sabia trabalhar na lavoura. Aquela atitude de Gideão chamou a atenção de Deus. Humildemente foi para a lavoura, e quando se põe a trabalhar, Deus diz: anjo, visite o meu filho Gideão. Apesar de humilde e pobre, apesar de vir de uma família não renomada, mas ele teve atitude. Ele quer fazer alguma coisa, ele quer ser útil na minha obra. É uma grandeza muito grande quando alguém sente este desejo, quando é despertado este sentimento de ser útil na obra de Deus. E Gideão tivera este sentimento, e quando ele está trabalhando lá na roça, na lavoura, o anjo do Senhor chega e fala: Gideão, você conseguiu despertar o sentimento de Deus para você. Deus me mandou te visitar. Aleluia. Naquele momento, Gideão, ele estava dominado pela depressão, ele estava sucumbido no marasmo, ele não tinha mais autoestima. A prova é no verso 13, que quando o anjo disse: o Senhor é contigo, ele disse: não, comigo não. Não tem como Deus estar comigo. Eu venho da menor família, eu pertenço à menor tribo, a minha família é pobre, eu sou o menor na casa de papai. Isto significa, senhores, que dizeres pejorativo ele já havia ouvido muitas vezes
vezes, como é que você vem de uma família insignificante e quer ser soldado em Israel? Dizer pejorativo quer dizer vocábulo que entristece, vocábulo torpe. Exatamente usaram termos em relação a Gideão. Isso tirou a sua autoestima. Ele não tinha mais vontade de lutar. Ele tinha vontade de lutar, mas ele não acreditava que tinha esta possibilidade de fazer a diferença. Ele se julgava tão pequeno que entendia que jamais Deus pudesse usá-lo. Então Gideão vivia em uma guerra interna. Há quantas pessoas importantes que tem, Deus jamais irá deixar de usar essas pessoas e usar a mim, caboclozinho aqui do sertão. Eu não consegui ser nada, eu não consegui sequer ser um soldado, meus sonhos foram frustrados, acabou a minha vida. Eu vou fazendo alguma coisa para Deus por aqui, mas grande destaque jamais irei atingir. Quantas pessoas que nos dias odiernos em que nós estamos vivendo, estão vivendo como Gideão, não acreditando no seu potencial, pelo fator de pertencer a uma família humilde, uma família que não é destaque, pelo fator de não ter uma formação superior, por fator de sempre viver em dificuldade, agora se apequena a ponto de duvidar que Deus é capaz de usar, que Deus é capaz de levantar. Quantas pessoas que vivem a pensar que vieram ao planeta Terra tão somente para fazer parte de números estatísticos. E eu quero dizer-vos nesta noite, quando você veio ao mundo, você veio como um grande projeto do Senhor Jeová. Você não veio ao mundo por um acaso, não. Você precisa construir a sua história. Você precisa construir a sua história. Não baixe a cabeça. Eu quero dizer-lhes, senhores, que daqui a 20 anos, a 30 anos, nós que estamos aqui, nós teremos netos, bisnetos, tataranetos, e dependendo do que fizermos hoje, nossas gerações terão orgulho de nós, mas dependendo do que fizermos hoje, a nossa geração terá decepção de nós. Então vamos unir as forças e abraçar com esse Deus, para que esta geração futura, ela venha orgulhar de nós, pais e mães, que estamos aqui nesta noite. Porque quando Gideão jogou a toalha e disse: anjo, eu estou fazendo alguma coisa por aqui, eu não vejo possibilidade de Deus me usar em grandes proporções, eu vou ficar por aqui mesmo. Agora Deus intervém, diz Gideão: eu te levantarei diante desta nação e tu serás o meu general de guerra. É a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Ele tem poder para te levantar. Não importa de que família tu veio, não importa o teu grau de escolaridade, a influência que tu exerce, o dia que Deus te tomar pela mão, você vai fazer a diferença. Em tempo de crise, acredite que Deus usa os pequenos. Em tempo de crise, acredita que Deus usa os pequenos. Quantos juntamente comigo nessa hora pode levantar as mãos para os céus e passar 2 minutos adorando? Você que já tem seus sonhos frustrados, você que não acredita que tem capacidade para fazer a diferença, você que já perdeu a autoestima, você que já não tem mais grandes projetos, os seus projetos são uma miniatura que dificilmente alguém pode ver. Hoje é a noite do teu despertamento e Deus me manda te dizer: Ele te levanta para coisas grandes, Ele te levanta para as coisas grandes. Aleluia. Fiquemos de pé por 2 minutos e vamos adorar esse Deus nessa noite. Ele faz um desafio a ti, Ele te levanta para as coisas grandes. Quantos querem crescer na presença de Deus? Quantos querem crescer na presença de Deus? Prepara-te para crescer, prepara-te para crescer.
crescer. Prepara-te para crescer. É grande o projeto de Deus na tua vida. Adore, 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 adore. Eu vejo muitos Gideões nesta noite, e o Deus de Gideão, Ele está presente neste lugar. Ele te tomará pela mão, Ele te levará em muitos lugares, Ele te fará prosperar, a tua história será mudada. Adore o Deus de Gideão. Adore o Deus de Gideão, Ele está presente nessa noite. Risforminai, fachoriquei, frai. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou da menor tribo, eu sou da menor família, eu sou o menor da família. Você poderá estar dizendo: pastor, é difícil, a minha dificuldade é muito grande, eu não consegui concluir o colegial, eu não tenho uma formação, é difícil. Eu quero dizer que quando Deus entrar na sua vida, tudo se tornará fácil, amém, aleluia. E a hora de Deus para a tua vida vai chegar. Quantos estão sentindo o agir de Deus nessa noite? Quantos estão sentindo o agir de Deus nessa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Agora começou a aquecer um pouquinho. Assentai-vos, por favor, aleluia. E daqui a pouco nos levantemos de novo. Em tempo de crise, procure alguma coisa para fazer. Em tempo de crise, não perca a perspectiva de vida. No livro do Êxodo 14:15, a Bíblia diz que um certo dia Israel adentra uma crise aguda. Estavam vindo do Egito e partindo para a terra de Canaã. De repente chegaram à beira do Mar Vermelho, e quando chegaram à beira do Mar Vermelho, Faraó vinha atrás com seu grande exército. Naquele momento, queridos e amados, Moisés clamou a Deus. Ei, em tempo de crise, clame a Deus. Em tempo de crise, clame a Deus. A Bíblia diz que Moisés clamou a Deus, e quando Moisés clamou, Deus disse: Moisés, diga ao povo que marchem. Aqui a palavra marchem é do verbo transitivo direto marchar. Marchar na etimologia é levantar a cabeça e prosseguir, é passar por cima dos obstáculos, é não retroceder, é não voltar atrás. E quando o povo marchou, a Bíblia diz que o mar se abriu e o povo passou em terra seca para o outro lado. O mar que mais está afetando as pessoas nos dias em que nós estamos vivendo não é mais o mar da Galileia, nem tampouco o oceano ou o Atlântico, nem tampouco o mar morto ou o mar salgado. O mar que mais está levando as pessoas ao desespero é o mar imaginário, é o mar abstrato. Não é aquele mar palpável que você possa entrar em um navio, em uma canoa, em um barco e passar para o outro lado. O mar que está levando a fé de muita gente embora é aquele mar que está só na mente, ele está só na cabeça e só você sente. Alguém está ao seu lado e de repente você começa a sorrir, e daí a pouco o sorriso vai embora. O coração está apertado no peito, porque você sabe que não está bem. O mar está te sufocando. Há quantas pessoas que estão dentro de uma crise tão densa que às vezes você recebe alguém na sua casa, até traz um sorriso no rosto, mas daí a pouco aquela pessoa vai embora e você entra para dentro do seu quarto e começa a derramar as suas lágrimas. É porque existe um mar que está te sufocando. Eu já enfrentei uma crise tão terrível que ao chegar visitas da minha casa, eu recebia as pessoas, sorria, mas daí a pouco eu pedia licença, entrava para o banheiro e chorava 10, 15 minutos desesperado. Se eu não saísse, eu choraria junto com o visitante da minha sala. Ninguém estava vendo, ninguém estava sabendo de nada, mas aquele mar estava me sufocando.
aquela crise estava me sufocando. Ah, queridos e amados, mas a nossa felicidade é que quando a crise cresce, quando a dificuldade se agiganta, quando estamos no fundo do poço, quando pensamos não tem jeito mais, aí esse Deus chega e fala: filho, filha, chegou a minha hora, eu vou te tomar pela mão, eu vou agir por ti, levante a cabeça e marchem, e este mar vai se abrir. Eu quero dizer-lhes nesta noite, assim como naquele dia o mar abriu diante de Israel, o mesmo Deus está conosco, Ele está à tua frente, e pela fé Ele vai te tomar pela mão, e você vai começar a caminhar e dar passos para a vitória. Quem tem poder para abrir o mar, Ele está presente nessa reunião, Ele vai te dar vitória nessa noite. Com Deus contigo, a crise desaparece. A Bíblia conta a história de um homem que viveu a maior crise da sua vida. Este homem se chamava Jó. No capítulo 1 de Jó diz a palavra: o homem mais rico do Oriente, homem bem sucedido, e de repente ele foi apanhado por um mal. Nos versos 14 e 15 do capítulo 1, o mensageiro chegou e disse: Jó, estava alguém na tua casa cuidando dos seus animais, os sabeus levantaram-se contra eles e todos morreram, e só eu fiquei para te trazer a notícia. O outro chega no verso 16 e fala: Jó, estava alguém no campo cuidando dos seus animais, um relâmpago caiu sobre o rebanho e todo o rebanho foi dizimado, e só eu fiquei para te trazer a notícia. O outro chega no verso 18 e fala: Jó, estava alguém no campo cuidando das jumentas monteis e dos camelos de raças, os caldeus levantaram-se contra eles e todos morreram, e só eu fiquei para trazer a notícia, Jó. Ei, no verso 19 chega o outro e fala: Jó, os teus filhos estavam na casa do teu irmão primogênito, e veio um vento muito forte, a casa caiu sobre eles e todos morreram, e só eu restei-me, Jó. Observa o que acontece agora no verso 20, aparece o contraste. Eu quero dizer aos senhores, não é fácil adorar a Deus na hora da luta, não é fácil adorar a Deus na hora da adversidade, não é fácil adorar a Deus na hora da crise, mas foi exatamente isso que Jó conseguiu. Apesar de tantas notícias horríveis, apesar de estar vivendo a maior crise da sua vida, quando recebeu a última notícia, a Bíblia diz no verso 20 que ele dobrou seus joelhos e começou a adorar esse Deus todo-poderoso. Então, em tempo de crise, adore a Deus. Em tempo de crise, adore a Deus. Quando você adora a Deus em tempo de crise, é mesmo que se estivesse dando um pisão na cabeça de Satanás. Eu vou perguntar a esse povo crente que se faz presente aqui nesta noite: quem quer ver Satanás decepcionado? É só na hora da peleja você começar a adorar o Rei Jesus, aleluia. Na hora da crise, o diabo quer que você murmura. Na hora da crise, o diabo quer que você joga a toalha. Na hora da crise, o diabo quer que você fique rebelde, que você abandone a casa de Deus, que você diz: Deus não resolve o meu problema. É isso que o diabo quer. Mas você, como bons servos de Deus, entendendo a artimanha satânica, é nessa hora que você começa a dizer: eu te adoro, meu Jesus, eu te amo, meu Jesus, eu te amo, meu Jesus. E quem pode adorar a Deus comigo nessa noite? Adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. Se você está bem, adore a Deus. Se você está bem, adore a Deus. Mas se você está em crise, adore a Ele também, aleluia, aleluia, aleluia. Você começou nessa hora a esmagar a cabeça de Satanás. Você começou nessa hora a esmagar a cabeça de Satanás. Adore, 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 adore
adore, 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 adore. A adoração da igreja, ela afugenta Satanás e chama a atenção de Jesus Cristo. Quando você adora, o diabo vai embora e Jesus fica pertinho de você. E Jesus fica pertinho de você. Você quer ficar pertinho de Jesus? Adore aí. Você quer ficar pertinho de Jesus? Adore aí. Aleluia. Nós aqui da tribuna vamos adorar. Nós aqui da tribuna vamos adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós aqui da tribuna vamos adorar. Vamos oferecer o nosso culto para Deus. Aleluia. Mande a tristeza ir embora. Mande a tristeza ir embora. Aleluia. O que o diabo quer é que não aconteça nada, mas você pertence ao time de Jesus Cristo. E Jesus, como nosso capitão, ele quer que nessa noite haja salvação, haja batismo com o Espírito Santo. Ele quer que alguém profetize, apesar de estarmos em praça pública, mas hoje isso aqui se transforma em santuário do Deus Jeová, em santuário do Deus Jeová. Então adore a Deus nessa noite. Em tempo de crise adore, em tempo de crise adore, em tempo de crise adore, aleluia, aleluia. Agora a partir do verso 20, Jó é sucumbido, ele é dominado, tomado por uma enfermidade chamava lepra, e da planta do seu pé ao alto da cabeça, ele fica extremamente contaminado. E quando Jó está completamente contaminado pela lepra, ele sai do arraial e começa a viver como Sigismundo, começa a viver como vagabundo. Ele não podia ter mais o convívio da família, ele não podia andar livremente no meio do arraial. Eu já ouvi pessoas criticando a mulher de Jó, mas imagina o sofrimento daquela mulher. Ela havia perdido tudo que tinha, os seus filhos haviam morrido, o marido estava cheio de lepras e precisou abandonar a cidade. E no verso 9 do capítulo 2, a mulher de Jó se levantou e foi visitar o marido. Eu quero dizer aos senhores, o pior momento da crise é quando uma vez ou outra alguém desiste de você, e foi exatamente o que aconteceu com Jó. A mulher não suportou a luta, ela chegando, vendo Jó naquela situação, Jó olhando para ela, pergunta: mulher, como que está o arraial? Ela fala: Jó, a situação está complicada, Jó. Tu te lembras daquela família que várias vezes foi hospedada na nossa casa? Eu me lembro, mulher. Ela disse: Jó, aquela família me abandonou. Ô Jó, aquela outra família que por várias vezes fora beneficiada por ti, aquela família, Jó, bateu a porta na minha face, me negou um prato de pão. Eu estou na sarjeta, eu estou dormindo na calçada, Jó. Enquanto Jó tinha dinheiro, enquanto Jó tinha saúde, enquanto ele tinha um bom nome, não faltava amigos para andar com ele, se possível de mãos dadas pela rua. Mas quando ele estava no fundo do poço, os amigos viraram as costas, ele ficou na rua da amargura, ninguém apareceu. A esposa ficou desesperada e disse: Jó, eu desisto de viver. Quantas vezes a crise é tão aguda que a gente sente vontade de morrer, a gente não quer viver mais, a vida perde o sentido. E foi exatamente isto que aconteceu com a mulher de Jó. E quando ela disse: Jó, desista de viver e morra, ele olhou para ela e disse: mulher, Deus nunca nos fez o mal, ele sempre nos fez o bem. Apesar de tudo, ele está do nosso lado. É o que Deus está a dizer para ti nesta noite.